A paz do Senhor Jesus. Deixa eu dividir uma experiência que eu tive com Deus há um tempo atrás. Às vezes eu participo de alguns cultos evangelísticos. Eu tenho um pastor amigo meu, todo segundo sábado de cada mês, na rodoviária de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, pastor José Hilton. Ele faz um culto evangelístico. Tem um culto a partir das 19 horas. Após o culto, distribuição de alimento para os moradores de rua. Fica muita gente ali nessa rodoviária. E num desses cultos, tinha dois jovens que na hora do louvor, na hora da ministração da palavra, eles choravam muito, um do lado do outro. E eu cheguei no meio deles e abracei. Com a mão direita abracei um, com a mão esquerda abracei outro, e fiquei ali no meio deles. E de repente Deus falou lá dentro do meu coração: e se de repente você soubesse que um desses homens é um estuprador, que está fugido, é fugitivo, estuprou uma criança, você ainda abraçaria? Jesus não me revelou que ele era um estuprador, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus falou uma hipótese. Se ele fosse um estuprador, que é um crime terrível, estuprador de criança, que está fugido por aí, está nas ruas porque está fugindo da polícia, e se você soubesse disso, você ainda teria amor o suficiente para abraçar um homem como esse? Olha, irmãos, eu confesso que aquilo eu fiquei sem respostas para Deus. Eu falei: meu Deus, será que há esse amor no meu coração? Até porque se você diz que ama e abraçaria, alguém vai te dizer: você fala isso porque não foi uma filha sua que ele estuprou. Mas mesmo sendo uma filha de um estranho, por exemplo, é uma coisa gravíssima. E aí, será que há esse amor no nosso coração? Porque até esse crime hediondo, Deus perdoa. As consequências ficam: prisão, e a gente sabe até o que acontece numa prisão, às vezes, com um estuprador. Mas se ele se arrepende, para a vida eterna, Deus perdoa. Deus dá uma nova chance. E às vezes Deus perdoa pessoas que nós não perdoaríamos. Só que será que o nosso amor é maior do que o de Deus? O nosso perdão é mais importante que o de Deus? Somos nós melhores do que Deus? Faça essa reflexão. Houve um caso antigo, alguns anos atrás, um homem chamado Lázaro, não me lembro do sobrenome dele. Esse homem ficou alguns dias fazendo terror em uma região do Brasil, se não me falha a memória, em Goiás. Ele entrava na casa, ele fazia as mulheres cozinhar praticamente nua na frente dele, então humilhava a família. O homem que foi caçado por polícias de vários estados. E toda hora noticiaram: Lázaro agora está em tal lugar, a polícia está cercando, até que finalmente esse homem foi pego, morto. Segundo que consta, levou muito tiro. Foi muito tiro, havia uma revolta muito grande contra a vida deste homem. Então ficou quase um mês nessa perseguição ao Lázaro. E quando ele morreu, Deus me fez uma pergunta, lá dentro do meu eu: quando foi o dia que você orou por ele? Um dia que seja. Eu ficava acompanhando o jornal para ver o que ia acontecer, mas nenhum dia eu dobrei meu joelho. E o que ele fez foi terrível? Terrível. O que é que eu esperaria na minha oração? Que ele se arrependesse? O melhor é que ele não tivesse feito nada disso, mas que ele tivesse se arrependido, se entregado para a polícia, se é que era possível. Seria o ideal. O ideal mesmo era ele não ter feito nada, mas já que ele fez, se entregar, se arrepender, ser preso e quem sabe ali se converter ao Senhor. Mas em momento algum eu orei. Então a gente está assim, a misericórdia. Será que há misericórdia em nós? Será que há o amor verdadeiro, o amor de Cristo em nós? Isso é uma reflexão para a sua vida. Que Deus te abençoe.